mais uma pesquisa da internet e dessa vez vai ser sobre bens. Vai ser um assunto tratado no próximo vídeo de direito civil. Eu queria deixar logo aqui, né? Um pouquinho de bens. E é do site. Qual é o nome do site? Gentileza. Gentileza dizem que é velho, Gentileza. Começando a achar que é, porque ninguém mais fala. Todo mundo fala por favor. Eu achava que gentileza era ser muito, sabe, rebuscado, assim. Que ninguém fala gentileza, mas é uma palavra sobre educação, por gentileza. Mas não, cara, tô achando esquisito, achando velho. Mas eu sou velho, eu sou esquisito mesmo. Os bens são definidos como coisas ou objetos que possuem utilidade e servem para atender uma necessidade humana. Eles podem ser trocados, vendidos numa relação jurídica por causa de seu valor econômico ou pelo interesse que desperta. Eles são classificados dentro do Código Civil, dentro do livro dos bens. Além de ser apresentado no Código Civil, os bens são objetos de estudo importantes para suas diferentes classificações, pois não se pode aplicar uma mesma regra a todos os bens, mas cada divisão possui uma lei específica. Bens considerados em si mesmos. Bens móveis são aqueles que podem ser deslocados sem prejuízos em sua estrutura. Eles podem ser adquiridos por herança, comprados. Exemplos: livros, eletrodomésticos, celular. Podem ser classificados em bens móveis por natureza. São bens que podem ser transportados naturalmente ou por pessoa. Exemplo: animais, materiais que ainda não foram utilizados para a construção ou materiais provenientes da demolição de algum prédio. Bens móveis por determinação legais ou por determinação legal. Móveis com fins legais, com as energias com valor econômico, como as energias com valor econômico. Direitos pessoais, patrimoniais e suas ações, direitos reais sobre os objetos móveis e suas ações. Olha, o professor tratou de que direito real vai ter um semestre inteiro para ser estudado, tá? Então, estude, claro, o que é direito real, uma definição, mas saiba que no futuro ele vai se tornar muito mais importante, tá? E tem matéria no caderno, então quando eu conseguir, beleza, amanhã, ou hoje mais tarde, não sei, se Deus quiser. Direitos móveis com fins legais, como as energias com valor econômico, direitos pessoais patrimoniais e suas ações, direitos reais sobre os objetos móveis e suas ações, o direito autorial sobre um objeto móvel, ou seja, todos, a produção intelectual como patentes, desenho industrial, obras artísticas. Bens por antecipação, aqueles incorporados ao solo, mas com o objetivo de transformá-los em móveis, como por exemplo, as árvores contadas para a produção de um determinado produto. Bens imóveis são aqueles que não podem ser deslocados sem que haja danos em sua estrutura. Eles precisam ter uma escritura e registro em cartório. Apartamento, casa. Os bens móveis podem ser divididos em imóveis por natureza, por acessão intelectual, por determinação legal. O solo, a superfície com todos os seus elementos, como as árvores, imóveis por acessão física, industrial ou artificial, são aquelas adquiridas por meio do trabalho humano, incorporadas ao solo. Exemplo: plantações, construções, etc. A seção intelectual são aqueles que se mantêm imóveis por vontade do proprietário, objetos de decoração, máquinas. Imóveis por determinação legal são direito que não podem ser móveis ou imóveis, mas para fins de segurança jurídica o legislador considera imóvel. Por exemplo, penhor agrícola, apólices da dívida pública. Bens fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser trocados por outros semelhantes, conforme a qualidade e a quantidade. Exemplo: roupa, dinheiro, gado. Os bens infungíveis não podem ser trocados, pois são únicos. Escultura, um quadro famoso. É importante destacar que um bem fungível poderá rapidamente se tornar infungível em determinada situação. Por exemplo, como foi dito, o dinheiro é um bem fungível, mas se o indivíduo for um colecionador,
ele se tornará infungível, pois esse indivíduo irá considerá-lo único. Nós temos esse exemplo na Marvel, né, que tem um colecionador na franquia do Thor. Olha que ótimo, sempre é bom colocar super-heróis como exemplo, cara, coisa boa, me sinto até bem. Bens consumíveis são aqueles que são rapidamente eliminados ou consumidos, alimentos, bebidas. Inconsumíveis são aqueles que podem ser usados por um longo período, pois não se destroem rapidamente. CDs, roupas. Bens divisíveis são aqueles que podem ser repartidos, sendo que após essa fragmentação será possível apenas ter a parte econômica do todo. Terreno, barra de ouro, barra de ouro. Bens indivisíveis. Os bens indivisíveis são aqueles que não podem ser repartidos. Caso contrário, o bem perderá o seu valor econômico. Exemplo, animal, navio, deverá ser hipotecado, relógio, etc. Bens singulares são considerados individuais e independentes. Um boi, um carro, mesmo fazendo parte de outra coisa maior, boiada, concessionária, podem ser vendidos separadamente. O coletivo de ônibus, rodoviária. Que? Bens coletivos, considerados universais de fato, rebanho, ou de direito, patrimônio. Outro exemplo é uma biblioteca, que não estaria, seria uma se estivesse apenas um livro. Bens reciprocamente considerados, bens principais, são bens que são independentes de outros. Exemplo, um terreno. Bens acessórios são aqueles que dependem do principal para existir. Exemplo, plantações que precisam de um terreno. Os acessórios, por sua vez, dos artigos 95 a 97 do Código Civil. Classificam-se em frutos, produtos, benfeitorias. Frutos, aqueles que produzidos em um período, sendo que se retirados não irão afetar o valor da coisa. Produtos, aqueles que são extraídos de algo, diminuindo a sua quantidade. E benfeitorias podem ser necessárias quando feitas para conservação, obra, pagamento de impostos. Úteis quando servem para otimizar o uso de algo. Adubação, voluptuarias, utilizadas para fins de beleza, como jardins, fontes. Bens públicos são aqueles que pertencem a órgãos públicos da União, dos estados e municípios. Tem de uso comum, especial e dominicais. Comum é aberto e é de livre acesso a todas as pessoas. Praias, ruas, praças. Especial, quando tem um fim específico. Escolas públicas, quartéis. Dominicais, responsáveis por formar o patrimônio do órgão público. Exemplo, terrenos que fazem parte dos órgãos públicos e constituem seu patrimônio. Você ainda tem bens particulares, olha lá, pelo amor de Jesus, é muita coisa para... Olha aí, o quê? Não é bem assim. Vamos voltar lá. Vamos lá, terminar. Bens particulares, é o fim mesmo, é o fim. Eu achava que ele ia continuar, mas não, é o fim mesmo. Os bens particulares são aqueles usufruídos por pessoas ou empresas.